Olá, turma, tudo bem? Espero que sim, né? É, Estamos aqui para mais uma aula de educação física com o professor Adriano. Hoje, fazendo a correção da nossa atividade do tema esportivo, futsal. Futsal, que é a modalidade mais praticada dentro das escolas, né? Um esporte bem praticado no nosso país, tanto por homens quanto por mulheres. Então vamos à primeira questão. O que é o futsal? Então, é um jogo disputado em uma quadra entre duas equipes com 5 jogadores, cujo objetivo é fazer o gol. Então, ou seja, quando ele fala 5 jogadores, são os 5 que iniciam o jogo dentro das 4 linhas, digamos assim. Então, é um jogo também, bem dinâmico, é um jogo que exige uma resistência física muito grande, um poder de raciocínio também bem rápido, é muito empolgante, certo? Então, é para todas as idades também, crianças, jovens, adultos, até alguns idosos aí também, eles praticam. Então, esse é o futsal. Segunda questão. Qual a duração de uma partida de futsal? Varia, pessoal, de categoria para categoria, Mas assim, a categoria adulto, Categoria adulto de sub-20 e sub-17, masculino e feminino, será de 40 minutos, dividida em 2 períodos, 2 tempos de 20 minutos cada. A categoria sub-15, quando fala sub-15, pessoal, até 15 anos, Tanto masculino como feminino, o tempo é de 30 minutos, Em 2 períodos de 15 cada, ou seja, cada tempo de jogo ele tem um tempo, de 15 minutos. Então, a categoria de 17 anos, 20 e adulto, em 40 minutos, dividido em 2 tempos de 20, e as categorias, no caso, o sub-15, em 30 minutos, dividido em 2 de 15. Terceira questão. Qual é o limite de substituições? Então, quantas substituições podem ser feitas no futsal? No futebol, vocês devem saber que no máximo 3. Agora, esse período aí de pandemia, com o retorno do futebol, eles aumentaram para 5. Não se sabe até quando, se vai permanecer, até se vai continuar com 5 ou quando passar esse período de pandemia retorna para 3. Então no futebol é 3 e atualmente 5. Já no futsal, o limite, no futsal não existe um limite máximo de substituições, O treinador pode trocar os jogadores quando, e quantas vezes ele quiser, ou seja, eu posso eu como treinador, como professor, eu posso mudar quantas vezes eu quiser. E o atleta que sair de jogo, ele pode retornar também, ok? Então, um exemplo. Eu tenho o atleta José e resolvi retirar, substituir o atleta José pelo atleta João. Esse atleta José ele pode retornar, no caso, no lugar de outro, a hora que eu quiser, quantas vezes eu quiser, ok? Então, não tem limite, não precisa também a parada do jogo, Não precisa o árbitro parar para a substituição. A substituição pode ser feita com bola parada ou com a bola rolando. E quem criou no futsal? O futsal foi criado por Juan Carlos, Seriani Gravier, no Uruguai, Então, foi criado aí pelo Juan Carlos, um uruguaio.
E como, quinta questão, e como é a quadra do futsal, pessoal? Como é que é o formato dessa quadra? Qual o tamanho? Isso, quando se fala do formato, o tamanho na realidade, estamos se referindo ao tamanho oficial. Né? Se você for observar, as escolas têm muitas variações de tamanhos, grande maioria não tem um tamanho oficial, mas a quadra ela é retangular, né, com 22 metros de largura e 42 de comprimento, ou seja, ela tem uma forma de retângulo. No geral, hoje, fala-se de 40 metros de comprimento e 20 de largura, mas ainda encontra ainda, né, tem algumas quadras de 42 por 22, então mais é uma média, podemos dizer que ela é de 40 de comprimento com 20 de largura. Isso tamanho máximo, né, pessoal, tamanho oficial. Sexta questão. Quantos jogadores, participam, quantos jogadores participam do jogo? Então, duas equipes jogam entre si, cada uma com 5 jogadores. Esses 5 jogadores são os titulares, pessoal, são aqueles que iniciam a partida, né? Sendo que um deles é o goleiro. Então, o goleiro, mais 4 jogadores de linha e 7 reservas. Sétima questão. Quais são as posições dos jogadores de futsal? No futebol nós temos o atacante, o lateral direito, no caso o esquerdo, os volantes, os meio-campistas, os atacantes, né? o goleiro, os zagueiros. Já no futsal também temos os nomes para as posições dos jogadores. Né? Então nós tem o goleiro, no caso, o ala. Esse ala ele atua mais pelas laterais. O fixo ele fica mais assim para a questão de proteger, é como se fosse uma espécie de um zagueiro, o fixo. E o pivô, né? O pivô é aquele jogador que ele joga um pouco mais na frente, como se fosse, digamos assim, um atacante. Então, os pivôs tradicionais, geralmente eles jogam de costa para o gol adversário, preparando a bola para o jogador que vem de trás, né? O fixo, que chega pelo meio, ou os próprios alas que jogam pelas laterais. Mas hoje em dia o futsal não tem mais essa questão de um atleta ficar tão parado ali movimentando de uma posição só. O futsal é bastante dinâmico, né? Ele exige bastante movimentação. Oitava questão. Qual foi a primeira vez que o futsal foi disputado nas Olimpíadas? Pessoal, aqui na realidade o futsal ele nunca foi jogado nas Olimpíadas. Ele já foi disputado no Pan-Americano aqui no Brasil, né? No Pan do Brasil ele foi disputado, mas olímpico ele ainda não é, ok? Mas é uma questão mesmo política do que propriamente a quantidade de países que já estão aderindo, né, que tem as suas federações, então é mais a questão política mesmo. E a nona questão. Qual deve ser o tamanho de uma bola de futsal masculino? A bola deve medir entre 62 e 64 centímetros e pesar entre 400 e 440 gramas, né? A bola, então, bola pesada, que já foi bem mais pesada. Em que ano o futsal chegou ao Brasil? Né? O futsal chegou ao Brasil em 1935, então não é tão velho, né? E o nosso país já é destaque no mundo todo, no masculino, no feminino também. Pena que, assim como no futebol, o futsal feminino ainda não é tão divulgado, né? A mídia não acompanha tanto, não tem tanto investimento ainda, né? Hoje o futebol feminino até que já está ganhando seu espaço, mas o futsal feminino ainda está um pouco atrás, infelizmente, né? Nosso país, nós temos até a melhor jogadora do mundo, né? Foi 5 vezes melhor do mundo,
que é uma cearense, mas infelizmente o futsal feminino ainda não está tendo a valorização que merece. Qual a função do pivô, né? Como eu já falei, ele fica próximo ao gol adversário, atuando como uma espécie de um atacante. A 12ª, qual a função dos alas, né? Os alas, no caso, as suas movimentações são pelas laterais da quadra, né? Claro que, como eu falei, por conta do dinamismo do futsal, isso não é uma regra, né? Eles, na realidade, eles acabam até fazendo todas as funções. Qual a função do fixo? Atua como um defensor, né? Um zagueiro, ele protege mais, pessoal, a sua meta, né? Mas esse fixo também ele movimenta bastante. 14ª questão. Quais os cartões o árbitro de futsal usa para punir e quais suas funções? Assim como no futebol, nós temos o cartão amarelo e o vermelho, né? O amarelo é uma advertência e o vermelho, né, uma expulsão por 2 minutos. Por que por 2 minutos? Digamos que o professor Adriano ele recebeu um cartão vermelho, ele foi expulso. Então, a minha equipe ela vai permanecer por 2 minutos com um jogador a menos. Caso a minha equipe sofra um gol antes de antes de correr esses 2 minutos, né, antes de acabar os 2 minutos, a minha equipe pode completar, né, no caso a equipe que estava com 4, ela vai ficar novamente com 5, mas o atleta Adriano que foi expulso, ele não retorna mais para o jogo, né? Um outro atleta deve retornar. E se não acontecer esse gol antes desse tempo de 2 minutos, certo? Quando realmente finalizar esse tempo de 2, a equipe ela completa, como eu falei, com outro atleta, não com um atleta infrator. Após uma expulsão, qual é a situação que a equipe punida pode colocar um novo atleta em quadra, tomando o mesmo número, né? Retornando o mesmo número de atletas. Isso foi o que eu acabei de falar, pessoal. No caso, a 15ª, eu até acabei me antecipando um pouco, né? Aqui vocês não estão vendo aqui a resposta, mas é assim. Após uma expulsão, qual é a situação que a equipe punida pode colocar um novo atleta em quadra retornando o mesmo número? Como eu até falei, se uma equipe um atleta foi expulso, pode entrar outro no lugar, certo? Mas a equipe infratora tem que esperar um tempo de 2 minutos. Antes dos 2 minutos, se essa equipe que está com jogador a menos, né, essa equipe infratora, ela sofrer um gol, de imediatamente ela já pode completar, ela já pode colocar o outro atleta. Diferente do futebol, você é expulso, sua equipe permanece até o restante do jogo com um jogador a menos, no caso se for expulso mais de um, com 2 jogadores ou até 3, né? No futsal pode acontecer de ser expulso 2 atletas também ao mesmo tempo, então vale a mesma regra, 2 minutos para completar ou a equipe levar um gol antes dos 2 minutos. Aí vocês observam aqui o item, né? Então a resposta correta é o item C, né? Após 2 minutos, né? Ou sofrer o gol. 16ª. Como é o nome da posição que o jogador atua defendendo os chutes? Item A, zagueiro. B, fixo. C, goleiro. D, ala. E, pivô. Goleiro, né, pessoal? O goleiro defende as suas metas, sua meta, no caso, defendendo o chute adversário. Qual a distância cobrada tiro livre sem barreira? Esse tiro livre sem barreira é quando a equipe ela faz um número, ela ultrapassa um número de 5 faltas. Toda vida que uma equipe comete uma falta, o anotador ele vai registrando
comete a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Após a quinta falta, toda a falta que ela cometer, a equipe adversária ela vai cobrar um tiro livre, uma distância de 10 metros, né, do ponto central da meta, medida por uma linha imaginária e um ângulo reto com a linha de meta. 18ª, qual o fundamento o jogador usa para passar a bola para o companheiro de sua equipe? O passe, né? O próprio enunciado ele já diz, né? 19ª, qual a distância cobrada, uma penalidade máxima? Item A, 10, B, 5, C, 6, D, 4 e E, 5. Item C, 6 metros a distância do pênalti do futsal. E a 20ª questão, defina o domínio de bola no futsal. O que é o domínio de bola, né? É a ação de dominar a bola com qualquer parte do corpo, exceto com as mãos, né, ou braços, que não vale. Então, pessoal, essa foi a nossa correção da modalidade de futsal. Todos vocês conhecem, não quer dizer que todos pratiquem, mas todo mundo sabe, né? O futsal é uma modalidade muito parecida com o futebol, muito praticada, principalmente dentro das escolas. Então eu deixo aqui meu forte abraço. Até a próxima, pessoal. Valeu!